Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais uma Sala Abraão Digital, uma iniciativa da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, no setor da Lapa. Aqui temos como pastores setoriais, pastor Elias Camilo do Santo, pastor Paulo de Tarso, e também aos nossos superintendentes, pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, que são idealizadores da Sala Abraão Digital, que é uma sala para passarmos alguns fundamentos em 30 minutos para enriquecer a tua aula de domingo. Quero cumprimentar todos os pastores, superintendentes e professores da Escola Dominical que labutam nessa obra tão maravilhosa conosco. Os irmãos sejam muito bem-vindos. Nós estamos gratos a Deus, irmãos. Tivemos um trimestre focado na família, que é um projeto de Deus e que vem sofrendo muitas ciladas nesses últimos dias. Mas eu glorifico a Deus pela sua vida e eu rogo ao Senhor que tenha te usado para ser um canal de bênção e para que famílias possam ser edificadas. Sem mais delongas, quero aqui lhe apresentar, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 13, a amizade de Jesus com a família de Betânia. Meus amados irmãos, os irmãos bem sabem que Jesus, ele exerceu seu ministério com muita excelência. E a gente vê que tudo aquilo que Deus planejou foi cumprido na íntegra no ministério de Jesus. Quando olhamos para Gênesis, Deus olha e fala que o homem, não era bom que o homem estivesse só. Deus criou o homem para ser sociável, para estar em meio à sociedade. Jesus, quando mandava os discípulos, ele falava, vai pelo menos de 2 em 2. Né? A Bíblia sempre cita, né, que aquele que teme a Deus, ele anda em sociedade. Né? Se um enfraqueceu, o outro ajuda, se aquele caiu, o outro ajuda. Então, a Bíblia sempre mostra que o cristão, ele não deve andar sozinho, ele não deve ser uma pessoa solitária. Até no deserto, Deus ele faz companhia para nós. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre Jesus como mostrando a vertente de Jesus e a sua amizade na família, com a família de Betânia. Nós temos o texto áureo que está em João capítulo 11, verso de número 5, que diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João capítulo 11, verso 5. A verdade prática nos diz que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A nossa leitura, eu quero convidá-los a acompanhá-lo e grifar também na sua Bíblia, Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42, que diz, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã, chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois que me ajude. E respondendo Jesus lhe disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. João, capítulo de número 11, verso de número 5, registra, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém? Aqui nós temos, irmãos, 3 fundamentos que nós queremos passar para os senhores nessa lição. Primeiro, explicar a vida social de Jesus, como eu já expliquei aqui. Jesus, ele demonstrou a socialidade. Ele esteve na casa de muitos homens. Esteve na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Ele esteve na casa de Lázaro, que era uma casa que era muito comum. Betânia está muito próxima de Jerusalém e era comum passar por ali. Jesus esteve na casa de pessoas que estavam mortas. Nós vemos a filha de Jairo, e era um homem muito importante. Mas também Jesus foi na casa de Zaqueu, que era um publicano que ninguém gostava dele por ser um cobrador de impostos. Então, Jesus ele não media em estar em sociedade. Os irmãos veem que todo o ministério de Jesus é acompanhado por muitas pessoas que estavam ao seu lado. Jesus, ele sempre se fazia acompanhado de multidões, né? A Bíblia mostra que pelo menos tinha 5.000 pessoas, 5.000 homens acompanhando a Jesus. Então, Jesus era uma pessoa sociável. Outro ponto que a gente precisa mostrar é os frutos da amizade com Jesus. O que uma amizade com Jesus acaba gerando de benefício para nós? E o que nós temos? Uma amizade ela é sempre feita de trocas. Então, nós, enquanto amigos de Jesus, o que oferecemos nessa amizade? Terceiro,
Que lições nós podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia? Tá bom? Então nós vamos começar aqui. Eu pensei alguns pontos aqui para você, professor, que nos acompanha, levar para a sua sala de aula. Primeiro, é mostrar que a amizade de Jesus com a família de Betânia, existiam algumas prioridades que precisavam ser tratadas. E quando essas prioridades eram bem colocadas, traziam benefícios para essa família. O que é a amizade? A amizade, segundo o dicionário, é um sentimento de grande afeição. A amizade é ter simpatia por alguém. A amizade ela é uma atitude ou um gesto de benevolência, de complacência, de reciprocidade, de afeto, de companheirismo, de aliança, de pacto. Né? No hebraico, a palavra para amizade é avabá. Avabá, ela quer dizer que a pessoa dá uma ideia de amor humano por uma pessoa em relação a outra pessoa. A amizade entre amigos, né? Então, Provérbios 17:9, Salomão ele diz: aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas aquele que lança essa ofensa em rosto separa bons amigos. Olha só, irmãos, brigas, né, acabam separando bons amigos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, essa palavra no grego, a palavra amigo, amizade, né, ela fala de filia, ou filos, ou filéu, que quer dizer amigo, né? Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele exorta a igreja de Jerusalém falando: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo, aqui ele está falando, quem quer ter um companheirismo, quem quer ser recíproco com o mundo, se torna inimigo de Deus. Olha que coisa, irmãos. É importante a gente entender. Eu até costumo falar de alguns tipos de amores. Nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus para com o homem. Nós temos o amor estorge, que é o amor entre o filho e o pai, e a mãe e o filho, né? Esse é o amor familiar, né? Nós temos o amor eros, né? Que é o amor entre o casal, o esposo, a esposa, é o amor eros, né? E nós temos o amor filéu, que é esse amor que nós estamos tratando, que é esse amor de amizade, né? Esse amor que confraterniza. Olha só, Jesus ele chega para Pedro e antes de ascender aos céus ele fala: Pedro, tu me amas? Ali ele está falando: Pedro, tu me ágape. Você tem o amor de Deus consigo. E ele falou: Senhor, eu te amo como meu irmão. Eu te amo com filéu. Né? Quando a gente pega a tradução, ele fala por 2 vezes filéu. A segunda vez pergunta: tu me ágape? Senhor, eu te filéu. E na terceira vez o Senhor Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu? Daí ele não sabe o que falar mais. Ele fala: Senhor, tu sabes. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor fala: então apacenta as minhas ovelhas. Veja que para você apacentar, para você pastorear, você precisa ter pelo menos o amor filéu, pelo menos o amor filos, pelo teu próximo, que é o amor ao próximo. E isso daí, irmãos, dos mandamentos, é o segundo mandamento, o amor, o amar ao próximo, como a si mesmo. Então, o senhor e a senhora que são professores, ali aquela sala de aula é a sua pequena congregação. Ame os teus alunos, aqueles que fazem muita pergunta, aquele que comparece uma vez por mês, ame a todo eles. E esse amor, ele gera cuidado. Amém, irmãos? Então essa amizade que nós vamos tratar hoje aqui é a amizade do amor filéu, tá? A Bíblia também, eu pensei alguns tipos de amizades aqui que são importantes, e os irmãos podem usar isso daí na sua aula. Tem algumas amizades, irmãos, que precisam ser afastadas, né? Que são as falsas amizades. Olha Jó, capítulo 6, verso 14. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Amizades sinceras, 1 Samuel capítulo 18, verso 1, mostra a amizade de Davi com Jonatas, filho de Saul, né? A Bíblia diz que depois que Davi conversou com Saul, surgiu tão grande amizade que Jonatas e Davi Jonatas se tornou o melhor amigo de Davi. E a gente vê que mesmo depois da morte de Jonatas, Davi ainda honrou a geração, Mefibosete ainda honrou o filho de Jonatas, né, que era paraplégico, era paralítico. Ele honrou essa amizade mesmo depois que o amigo morreu, né? E irmãos, e a amizade com Deus, que é o tema que nós estamos tratando hoje aí, Tiago 2:23, diz: e cumpriu-se assim as escrituras que diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado com justiça e foi chamado amigo de Deus. E continuando aqui, irmãos, nós vamos entrar em mais um ponto que eu quero mostrar para os irmãos quem são os personagens da nossa aula de hoje. Tá? Então nós temos aqui, primeira personagem, a irmã Marta. Marta,
que o seu nome quer dizer senhora, né? Ela parece ser a irmã mais velha dos três irmãos ali. Acredita-se, irmãos, nós não temos noção, né? A Bíblia não afirma isso, mas mostra que parece que é uma família de três irmãos que eram solteiros, que perderam seus pais, a Bíblia não cita eles. Há alguns estudiosos que dizem que aquele Simão, o leproso, poderia ser o pai dos meninos, mas não tem nenhuma afirmação, tá? Então cuidado quando você for afirmar isso daí, você não vai encontrar na Bíblia, isso é mais dentro da geografia bíblica, na parte da arqueologia social, que alguns defendem esse ponto, que Simão poderia ser o pai desses meninos. Mas nós vemos que Marta pode ser a mais velha, era alguém que era muito cuidadosa, era alguém que gostava de receber, tanto que nós lemos lá em Lucas, no capítulo 10, verso 38, que indo eles no caminho, entrou Jesus numa aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, os recebeu em sua casa. Olha que interessante. Continuando aqui, nós temos Maria, irmãos. Maria vem do derivado da mesma raiz hebraica de Miriam, né, que significa ser amargo ou amargurado. Mas eu gosto de uma outra tradução para ela, que quer dizer ser forte ou fortalecer. É algo muito mais característico da irmã Maria, no caso de Lázaro, irmã de Lázaro aqui, que era uma pessoa que, apesar de aparecer 3 vezes nos evangelhos, nós vemos que essa mulher sempre estava aos pés de Jesus. Irmãos, não há quem não esteja aos pés de Jesus que não receba fortaleza, que não esteja forte na presença de Deus. Amém? Também, irmãos, temos Lázaro, né? O seu nome significa, segundo Champlin, significa Deus é auxílio. E ele também recebe um destaque muito especial pela amizade que Jesus tinha com ele e pela ressurreição, né? Jesus, em João 11:3, né, ele fala que ele amava ao seu amigo, né? Falando um pouco sobre Betânia, falamos no começo, mas essa região que era governada aqui por Pilatos, essa região aqui do reino do sul, né? Apesar de já estar unificado, nós vemos que Betânia está nessa região muito próxima a Jerusalém, né? Então nós vemos que Jesus passa pela Galileia, Cafarnaum, o Magdala, e daí vem a história de Maria Madalena, que é aqui desta região, né? Jesus ele passa por Samaria, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, né? E quando ele chega aqui em Betânia, ele encontra uma casa, ele encontra um lar de pessoas que se tornam seus grandes amigos, né? E isso daqui é um ponto interessante até pelo ponto geográfico, né? Era um pequeno vilarejo que estava próximo ao Monte das Oliveiras, tá? Entrando, irmãos, na primeira questão aqui, leve aos seus alunos a questão da amizade com Jesus. Uma família que é amiga de Jesus, ela prioriza a presença de Jesus, tá? Não é o pai, não é a mãe, é a família, Alguém tem que convidar. Aqui na Bíblia, em Lucas 10, nós vemos que o agente que convidou Jesus para casa foi Marta. Então tem que ter alguém que prioriza a presença de Jesus dentro da casa. Alguém tem que chamar, se é o pai, se é a mãe, o culto doméstico, a reunião em que Jesus ele tem que estar presente, né? Precisa ter um convite. Lembra que a Bíblia diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele batia na porta de uma igreja. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ela. Então, irmãos, priorizar a presença de Jesus sempre é algo importante. Nós vemos que na Bíblia muitos tiveram oportunidade de abrir as portas das suas casas para personagens. Nós vemos que a Sunamita, ela abriu as portas da sua casa para o profeta Eliseu e em alguns momentos ela sofreu milagres porque Eliseu estava presente. Outros, Hebreus capítulo 13 diz que outros mesmo sem saber hospedaram anjos, né? Entretanto, a família de Betânia sabia quem era Jesus. Eles tiveram a sensibilidade e o privilégio de abrir as portas para Jesus por algumas vezes, né? Então, abrigar a presença de Cristo dentro de casa, irmãos, é algo fundamental para a família. Nós vemos que uma casa sem a prioridade de Cristo, irmãos, veja só, levem esse exemplo para a sala de aula. Tá? Imagine que você tem a sua casa e você tem ali a mesa de jantar, e uma mesa de jantar com 10 cadeiras. E sempre o dono da casa é aquele que senta à cabeceira da mesa, né? Mostrando a autoridade, mostrando que ele é o dono da casa. Assim é a nossa casa espiritual. Leve isso para os seus alunos. Às vezes, irmãos, a gente quer pegar e colocar os nossos afazeres no lugar aonde Jesus senta. Jesus não senta em outra cadeira se não for o lugar de primazia, se não for o lugar de excelência. Se Jesus não estiver à cabeceira da mesa, à cabeceira das decisões, à cabeceira dos sentimentos, ele vai ser colocado para fora da casa.
E tem muita gente que faz isso. Eu sirvo a Jesus, eu leio a Bíblia, eu participo de cultos, eu faço tudo, mas não tem a presença de Jesus como primazia. Às vezes Jesus fica do lado de fora, mas ele não desiste da casa, ele continua batendo. Então leve isso daí, né, de ter essa questão. Eu sempre penso que uma família feliz é aquela que tem o poder de desfrutar a presença de Cristo, né, no seio familiar. E quando Jesus está no seio de familiar, irmãos, grandes coisas acontecem, né? E não só pelo que ele tem para fazer, mas só pela presença dele de nos alegrar. Muitos se alegram somente no culto, mas quando voltam para casa, a casa é totalmente destruída. A Bíblia fala, inclusive, irmãos, Jesus ele fala de uma casa que tinha um demônio que habitava dentro dessa casa. Essa casa foi totalmente destruída, mas Jesus um dia entrou na casa. E quando ele entra na casa, ele reforma toda a casa e traz a beleza. Só que aquele demônio que estava lá, ele fica rodeando a casa. E se ele encontra a casa vazia de novo, ele traz 7 demônios piores do que ele. Então, saliente, irmãos, de ter a presença de Jesus dentro do seio familiar. Outra coisa que eu coloquei aqui é que deve priorizar servir a Jesus. Primeiro, servir a Jesus com exclusividade. Jesus, quando foi tentado, ele disse, eu coloquei aqui Lucas 4, ele disse para Satanás, somente adorarás ao Senhor. Esse somente é de exclusividade. Então, irmãos, nós não devemos ter outros deuses. Saliente aos seus alunos, não tenha outros deuses. Tá? Hoje, irmãos, nós não temos estatuetas, mas a gente entrega os nossos filhos ao celular, entrega os nossos filhos aos tablets, entregamos os nossos filhos a tudo que não é a presença de Deus. E daí essas pessoas, dentro do seio familiar, elas começam a ficar vulneráveis. Olha só outra maneira, devemos servir com alegria. Olha o que um dos salmos lindos, né, que nós temos na nossa Bíblia. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Então, irmãos, priorizar servir a Jesus, faça com alegria. Outra coisa, Lucas capítulo 8, verso de número 2 e 3, olha só, servir ao Senhor com os nossos bens. Sim, com os nossos bens. Capítulo 8, verso 2 e 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitos outros que o serviam com os seus bens. Então, irmãos, servir Jesus, priorizar o servir Jesus também com nossos bens. Servir de todo o coração, capítulo 10, verso de número 27, irmãos. Olha o que nos diz a palavra de Deus. E respondendo ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, irmãos, priorize os ensinamentos de Jesus, mostre aos seus alunos a importância de priorizar, né, os ensinamentos de Jesus. Um ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, que eu acho importante, é o verso Lucas, capítulo de número 10, verso 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Olha só, a Marta que convidou Jesus. Ela, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se ditar que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Daí Jesus respondeu. Quem sabe Marta estava esperando, ou Maria, se levante aí e vai ajudar sua irmã. Mas Jesus olha e fala com muito carinho, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada, com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E qual que é? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e saliente isso aos seus alunos também. Cuidado para que você não transforme o serviço a Jesus em um fardo. Tem muita gente que assume a religiosidade, o serviço a Jesus, faz para que o homem veja. Eu vou no evangelismo se o pastor estiver lá. Eu vou na escola dominical se o professor X for dar aula. Tem gente que começa a servir, mas servir para que seja visto pelo homem. E não servir ao Senhor. E usa como muleta que é a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou seguindo a Jesus. Né? Eu estou servindo. Marta estava lá preparando as coisas para servir a Jesus. Só que enquanto isso, Jesus entendeu que a melhor parte não era o serviço doméstico. Por mais que fosse interessante, irmãos, por mais que fosse gratificante receber,
ele olhou para Marta e falou: Marta, o que importa mesmo não é o serviço que você está fazendo, mas é o que Maria escolheu. E o que Maria escolheu? Ouvir sobre o reino. Ouvir sobre o que Jesus estava falando, ouvir sobre as instruções de Jesus. E nós vemos que em todos os momentos que Maria aparece com um senso de gratidão. Irmãos, muito mais do que servir, é servir a Deus para que o nome dele seja glorificado e não o nosso nome. Infelizmente, tem muitas pessoas que nos últimos dias estão servindo à igreja, ao ministério, aos pastores, às suas vontades, aos seus desejos, e não estão servindo a Deus, por mais que estejam fazendo a obra de Deus. Escolha a melhor parte, receba essa palavra e transmita essa palavra em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, priorize os ensinamentos de Jesus. Além das portas abertas para Jesus, né, além da gente abrir as portas da nossa casa para Jesus, nós precisamos ter a atitude de Maria. Maria estava aos pés, assentada aos pés de Jesus. E, irmãos, como é bom estar ouvindo a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e as praticam, as executam. Nós precisamos ter essa noção, irmãos. Não basta só ouvir. Traga isso para os seus alunos. Não basta só ouvir, mas a gente precisa praticar aquilo que recebeu. Amém? Vamos lá. Nós já estamos concluindo aqui, mas eu queria trazer mais 3 pontos para os irmãos. Quais são os benefícios? Então nós mostramos sobre as prioridades, e quando nós damos essa prioridade, o que acontece? Nós temos benefícios. Então, o primeiro benefício é o benefício da comunhão. Então, irmãos, Jesus, ele estava presente no seio dessa família, né? E além de estar presente, a gente vê que nesta casa Jesus fala que ele amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Não era só uma presença de passagem, era uma presença que tinha amor. Nós vemos que Jesus entrou em casas que ele trouxe vida, entrou em casas que ele trouxe cura, ele entrou em casa que ele trouxe salvação, mas a gente vê que na casa de Marta e Maria, o benefício da comunhão era que eles abriam a porta e gerava a presença do Senhor nessa residência, gerava amor, tá? Um outro é benefício de milagre. Irmãos, preste atenção. Quando chega a notícia, Jesus precisou sair fugido da cidade de Betânia, um mensageiro chega até Jesus e fala para ele que o amigo Lázaro está doente, que ele volte com muita rapidez. Então na casa de Lázaro tinha doença, tinha tristeza e chegou a morte. Nem sempre, irmãos, nem sempre. Alguém pode falar assim, não, quando Jesus está na casa, os males não chegam. É interessante que Jesus devolve o mensageiro com a seguinte mensagem: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E quando Jesus chega 4 dias depois, Lázaro está morto. Nem sempre a casa que Jesus está, irmãos, vai ser blindada contra enfermidades, contra a tristeza, contra a morte. Nem sempre, nem sempre. Mas uma coisa a gente tem certeza: quando Jesus chega na casa, ele transforma a situação. Seria muito bom a gente falar que quando Jesus está no barco, o barco não afunda, e vemos isso por 2 vezes. Mas a gente olha Paulo mais à frente falando o seguinte: por 3 vezes fui náufrago. E Paulo, ele naufragou, e ele estava náufrago levando a palavra de Deus, né? Quando ele chegou na ilha de Malta, achando que já estava seguro, quando foi preparar a fogueira, ainda tinha uma serpente lá. Mas em tudo o Senhor era companheiro de Paulo. Então o Senhor, ele está na casa para que na doença o nome dele seja glorificado, para que na tristeza o nome dele seja glorificado, e para que na morte o nome dele seja glorificado com a vida. Amém? Outro benefício que nós precisamos ter, irmãos, é o benefício da gratidão. Olha só, João capítulo de número 12, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 12, quando Lázaro foi ressurreto, né, os irmãos por certo tratarão com mais detalhe isso, diz a Bíblia: foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava, ou seja, 1 semana antes da sua crucificação, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. E daí, irmãos, olha só, quando receberam Jesus, não receberam de mão vazia, não receberam só com um abraço. Olha só, fizeram depois ali uma ceia e Marta servia, mais uma vez Marta servindo. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos e encheu a casa com o cheiro do unguento. Irmãos, aquele unguento, os irmãos bem sabem, que era
um perfume que levava em média de um ano de trabalho, E mesmo assim, Maria não pensou se podia ou não fazer, ela quebrou o vaso de unguento. Toda essa demonstração mostra, irmãos, que quando nós temos a presença de Jesus na casa, não é só dele que recebemos, mas também temos algo para entregar para ele. E o texto diz que a casa inteira sentiu aquele cheiro do perfume dominou a casa inteira. Essa tem que ser a nossa adoração. A nossa adoração tem que ir lá no quarto do filho. O esposo tem que sentir, a esposa tem que sentir, quem mora na sua casa, na sua família, quando Jesus está presente, a tua adoração, ela tem que ser vista, irmãos, e se possível até pelos vizinhos. E uma coisa que me chama a atenção, aqui é uma semana antes, aqueles perfumes eles eram feitos não à base de álcool, que depois de 12 horas, 8 horas evapora, mas era feito à base de óleo. Os irmãos conseguem imaginar, é um pensamento meu, que Jesus ainda indo carregando a cruz, ele ainda podia sentir aquele cheiro do perfume que Maria derramou sobre os seus pés. Então veja a importância disso daí. Então eu quero glorificar a Deus, irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, eu espero ter contribuído com alguma informação para os irmãos. Rogo que continue orando por nós, orando pela IBD, e incentive os seus alunos a estarem presentes na Escola Bíblica Dominical, que é uma escola que nós nunca nos formaremos e nem receberemos diploma, mas é algo que traz engrandecimento para a nossa vida moral, para nosso caráter cristão, e com certeza o Senhor continuará nos abençoando em tudo. Que Deus abençoe vocês. Curve a sua cabeça por um minuto. Senhor, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, que aqui estiveram por esses 30 minutos, Senhor, aprendendo sobre a palavra. E rogo a ti, Senhor, que o Senhor não esteja do lado de fora das nossas casas, mas que o Senhor tenha lugar dentro da nossa família. Visita, Senhor, a casa do meu irmão com aquilo que ele precisa nesse momento, dando sabedoria, saúde, vida, Senhor, e vida em abundância, que é aquilo que o Senhor sempre faz conosco. Pai eterno, continua abençoando a cada um de nós, a nossa igreja, o nosso ministério, os professores, superintendentes e pastores da nossa obra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.